Vamos então dar início aos trabalhos, chamando o nosso primeiro convidado. Sérgio Miguel Mazaro é fitopatologista e professor titular da Universidade Tecnológica Federal lá do Paraná. Ele traz para a gente a palestra Aplicação Antecipada de Biológicos e seus benefícios no manejo de doenças na soja. Sérgio, é sua palavra agora, o microfone está aberto para você. Bom dia, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Gostaria de agradecer todo ao grupo, aos envolvidos do Grupo Vitia, em especial ao Dr. José Roberto, a equipe aí do Notícias Agrícolas, o Elvis, pesquisador, nosso conhecido, vamos estar trabalhando sobre esse assunto juntos, a Cibele e o Bernardo. Muito obrigado aí pela oportunidade. Então, o assunto que vamos estar trabalhando, aplicação antecipada de biológicos e seus benefícios no manejo de doenças da soja. Quero começar falando para vocês o seguinte: biológicos, quem não usou, vai usar. Não tem mais volta. Entende? Biológicos, quem não usou, vai usar. Eu sou professor, então, aqui, como já foi dito, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, já fazem mais de 20 anos que sou professor. A nossa universidade aqui, ela é focada em ciências agrárias, nós temos na própria universidade 193 hectares, e eu coloquei uma foto minha aí, mostrando que muitas vezes na universidade nós permanecemos fazendo muitas pesquisas acadêmicas, atuando na pós-graduação, como eu atuo a nível de mestrado e doutorado na UTFPR Pato Branco, no programa de pós-graduação em agronomia, de agroecossistema aqui em Dois Vizinhos, e a gente contribui em outros programas de pós-graduação. Mas nós, como professores e como acadêmicos, a gente tende a fazer muita pesquisa dentro da universidade. E, felizmente, nos últimos anos, e mais precisamente há 7 anos, eu rompi os muros da universidade e comecei a ver o que estava acontecendo aí fora. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, MS, MT, São Paulo, Bahia, Goiás, enfim, praticamente aí, na grande maioria dos estados, nós tivemos oportunidade de conhecer a realidade. E posso dizer para vocês, com muita tranquilidade, nossa pesquisa, a partir de então, começou a ter muito mais foco em indução da resistência e controle biológicos. Indução da resistência, nós temos uma disciplina, e pelo conhecimento que temos, é a única disciplina exclusiva em indução da resistência no Brasil, a nível de pós-graduação, e já fazem mais de 10 anos aí que estamos trabalhando com essa disciplina. E controle biológico, há 7 anos com muito foco. E, felizmente, chegamos na marca aí de 100 experimentos já, considerando essas duas linhas de pesquisa, indução da resistência e controle biológico, até mesmo porque elas se integram no processo produtivo. Nós temos uma área na universidade, tanto de sistema de produção orgânica, onde temos parceria com empresas como a Guebana, que é uma exportadora de soja orgânica no Brasil, e também temos uma área convencional. Na universidade nós fizemos o screening, então pequenas parcelas, aplicávamos muito aí com pulverizador costal, de CO2, e quando começamos a trabalhar com biológicos, a gente viu que precisava mudar um pouco. E aí, hoje na universidade, nós fizemos parcelas maiores, como se pode ver abaixo, para a gente realmente ter um resultado mais efetivo e diferenciado do manejo de experimentos de quando se trabalha com manejo químico. E aí, tudo que a gente faz, nós estamos, a partir daquele screening, nós validamos no produtor. E aí, o resultado com biológico, nos últimos anos, tem nos entusiasmado muito, tem mostrado efetivamente os resultados do biológico no processo muito amplo, tanto na questão de desenvolvimento das plantas, indução da resistência, promoção de crescimento e parâmetros relacionados à produtividade. Tanto que, eu digo, avaliou produtividade com biológico, tem que avaliar a nível de produtor. E o que nós avaliamos a nível de produtor? Nós buscamos avaliar o que tem de novidade no mercado. É extremamente importante nós validarmos isso. A academia tem que estar presente, a ciência tem que estar presente, avaliando nas mais diferentes condições. E aí fica o nosso agradecimento a muitos produtores, inclusive de várias regiões do Brasil, que têm possibilitado a gente desenvolver trabalhos em conjunto
e estarmos caminhando e termos entendimento nessa questão do biológico. Mas por que está se falando tanto de biológico? A Embrapa, programas específicos, nós temos parceria com os pesquisadores, na Fundação MT, Fundação MS, enfim, só citei algumas aqui, mas praticamente todas as estações de pesquisa, fundações estão focadas ou tem um grupo de pesquisa trabalhando com biológicos. Os principais eventos com foco em biológicos, inclusive o próximo congresso de soja, que vai ocorrer em Foz do Iguaçu, onde nós vamos ministrar uma palestra sobre o potencial de biológicos no manejo de doença e cultura da soja, várias palestras focadas em biológico. Grandes empresas entrando na linha de biológicos. Quer dizer, você vê aí, tem surpresa diária, ou a tal empresa entrou, trabalhava lá com fertilizantes, hoje está trabalhando com biológicos. Trabalhava com complexos nutricionais, começou a trabalhar com biológicos. Centenas de produtos sendo registrados, algo que realmente está movimentando muito esse mercado de biológicos, e uma busca constante por formação em biológicos. Isso é muito bonito. Muitas vezes, há 15 anos atrás, quando eu trabalhava com fitopatologia, eu falava, como que se controla a doença para os alunos? Eles falavam com fungicida. Hoje não se fala mais de controle, se fala de manejo de doença, e biológico entrou forte nesse sentido. Então, esse processo de formação é uma formação constante e que nos anima muito. Vocês vejam só, em 91 nós tínhamos 3 produtos registrados como biológicos. Hoje, somente das empresas associadas na CropLife, onde a Vitia faz parte, o grupo Vitia, nós temos aí, em 2021, 433 produtos registrados, e vocês podem encontrar no Agrofit. E não tenho dúvida que a quantidade de produtos que hoje estão buscando registro pode ser até muito maior do que isso. Então, é uma nova realidade em relação a biológicos. E aí uma pergunta que nos fazem, os biológicos vieram para substituir os químicos? A curto prazo, com certeza não. Eles vieram para somar no manejo de pragas e doenças. Mas não temos dúvidas que em muitas condições vão substituir naturalmente. Nós temos relatos aqui, e vamos ter oportunidade de falar, que aonde se trabalhava, por exemplo, 3 aplicações de mofo branco, quando fizemos manejo desse sistema com inserção de biológicos, nós conseguimos, dentro de um trabalho contínuo, com 4 anos, eliminar o ativo químico e trabalhar somente com manejo como um todo e inserindo biológico. E aí, só citando essa particularidade, o que a gente fala? Tem um crescimento previsto de 50% a cada 5 anos. Hoje, nós usamos 85% de químicos e 15% de biológicos. Em 20 anos, e os mais otimistas falam em 15, e não dá para duvidar que vai ser em 10, nós vamos usar 15% de químicos e 85% de biológicos. Vejam que bela realidade em relação aos biológicos. É fascinante, é apaixonante trabalhar com biológicos. E aí, qual é a importância de biológicos? Primeiro, perda de eficiência de fungicidas e inseticidas. Está muito claro, não temos dúvidas que isso vem acontecendo no decorrer do tempo. Seleção de patógenos e insetos, não vamos entrar nessa particularidade, mas aplicações muitas vezes calendarizadas, excessos de produtos, selecionou patógenos e insetos, de forma muitas vezes sem critérios técnicos, e aí realmente nós temos alguns problemas bastante sérios. Da mesma maneira, grandes desafios fitopatológicos que a gente considera fungos de solo e nematóides, que até alguns anos atrás não eram problemas. E ainda uma demanda cada vez mais racional, efetiva e sustentável dentro do processo produtivo. E aí, quando se fala da perda de eficiência de fungicidas, a gente não tem como não remeter a todo um trabalho que tem sendo feito aí pelos resultados sumarizados de ensaios cooperativos, envolvendo muitos pesquisadores. Só peguei aí de mancha-alvo, estão disponível na internet, um belo trabalho coordenado pela Embrapa, pela nossa colega Cláudia Godoy e o Maurício Meyer, enfim, toda aquela equipe, e de excelentes fitopatologistas, onde a gente percebe a perda de eficiência das principais moléculas químicas, seja para ferrugem, seja para DFC, enfim. Mas são trabalhos que a gente vem observando. Vejam só,
Somente para a ferrugem aqui, nós tínhamos em 2013 ainda produtos na ordem de eficiência de 90%. E aí a gente começa a ver essa perda de eficiência. E hoje, para os sítios específicos, nós temos média de eficiência abaixo de 70%. E para os multissítios, abaixo de 40%. Então, a estratégia não é só fungicida. E aí, nesse sentido, a gente considera as principais moléculas químicas, as triazóides, pirulinas, carboxamidas e assim por diante. Então, realmente nós temos que buscar outras ferramentas, entender o processo como um todo. E quando se fala de fungos de solo, fusário, macrofomina, risoctônia, pítio, fitóftora, esclerotínia, é impressionante. Eu tenho trabalhado forte nessa linha e a gente tem se surpreendido. Muitas vezes nós víamos lá esclerotínia somente em regiões com maior altitude, mais frias, que nada, está no Brasil inteiro. Então, são algumas questões aí que nós vamos ter que mudar muito, nos adaptarmos nesse sentido. E sem falar dos nematóides, né? Nós temos tem vários nematologistas no Brasil. Eu tive a oportunidade de circular com 2 por várias regiões produtivas, que é a Cláudia Rieira e o Fernando Godinho. E eles falam, para mim são grandes nematologistas, e eles falam o seguinte: só não tem nematóide quem não mandou fazer análise. Veja só. Então, nós temos aí uma diversidade de nematóide de galha, rotilencos, nematóide de cisto, pratilencos, enfim, uma demanda grande e uma atenção grande que vamos ter que ter daqui para frente. E sem contar culturas que não eram problemas, que se tornaram problemas. Veja só, a questão de tombamento de milho, até mesmo as sementeiras de milho tiveram que mudar a performance de cultivares, de posicionamento distinto. E aí, claro que envolve toda uma questão de cigarrinhas, piroplasmas, fitoplasmas, mas fungos de solo também. Então, nesse sentido, não tenho dúvida que nós temos que repensar posicionamento, e biológicos vem muito forte nesse sentido. E uma outra imagem, uma imagem minha aí, que eu fiz uma prática com meus alunos para mostrar para eles, onde a gente fez uma aplicação de fungicida na porção mediana dessa folha, bem no meio da folha aqui. O que acontece? Os fungicidas, eles só se translocam via xilema, eles não retornam. E como eles não se translocam via floema, ele não vai retornar, ele não vai atingir sistema radicular, por exemplo, e aí não existe fungicida nenhum que se transloca via floema. Para atingir alvo biológico, o que tem que ser? Manejo e fortementos biológicos. E aí também remete a uma necessidade de uma cobertura muito mais precisa, muito mais ampla, quando não se considera plena sistematicidade. E a não translocação aí para sistemas radiculares. E o que nós temos observado também, isso aí é uma foto que eu tirei lá em Lucas do Rio Verde, onde teve que se fazer replantio de soja, aqui na minha região também, ou melhor, essa foto aqui é na minha região, a falta de biodiversidade, ocorrendo problemas sérios, por exemplo, lesma, caracol, nem vou levantar os problemas possíveis aí de eliminação dos inimigos naturais que pode ter causado isso, mas demonstra um desequilíbrio enorme, principalmente, muitas vezes, por um uso não tão técnico de químicos. E aí, quando a gente considera manejo de doença, não tem como nós não falarmos em tudo aquilo que a gente viu na academia até então. Uma semente de qualidade, com boa germinação e vigor, uma semeadura adequada, tudo que está em verde aqui, época adequada de plantio, eliminação de plantas hospedeira intermediária, eliminação de estruturas de resistência, limpeza de equipamentos, vazio sanitário, rotação de cultura, adubação equilibrada, mas muito forte manejo preventivo. E esse manejo preventivo com 2 grandes braços: controle biológico e indução de resistência, ativação de defesa da planta como mecanismos fortes, e atrelado a um processo de uso com efetividade, uso de forma efetiva, se usa para que realmente tenha um efeito de maneira racional, só se usa quando necessário e seguindo princípios de sustentabilidade. E baseado em toda uma questão de facilidade de manejo. Então, nesse sentido, nós temos que repensar fitopatologia dentro de um contexto de forma multidisciplinar. Isso sim faz com que, de certa forma, nós conseguimos entender o processo como um todo. E aí vejam só como a coisa está mudando e que lindo isso. Quando nós falávamos muitas vezes na fitopatologia,
que para que ocorresse doença, tinha que existir uma interação entre o patógeno, o ambiente e o hospedeiro, aqui em cima à esquerda. Com o passar do tempo já evoluiu, colocando o homem no processo como fator de tomada de decisão. E mais recentemente, nós temos aí um contexto muito maior, mais amplo de entendimento, onde nós temos o ambiente, o hospedeiro, o patógeno, micro-organismos não patogênicos e o homem fazendo parte desse processo como alguém, como o agente de tomada de decisão. Isso é evoluir em fitopatologia, evoluir em manejo de doenças, e esse entendimento nós temos que ter muito claro. E para entender, e para trabalhar dentro desse manejo, a gente considera que tem que entender o pato-sistema e como atingir o alvo biológico. Algumas perguntas nós temos que nos fazer. Temos que sempre fazer antes de uma tomada de decisão. É uma doença foliar, fungo de solo ou nematóide? A fonte de inóculo, qual é a fonte de inóculo do patógeno que é nosso problema? Como que ocorre a disseminação? É um fungo biotrófico ou necrotrófico? É uma doença monocíclica ou policíclica? Qual é a agressividade desse patógeno? A susceptibilidade da planta? Condições ambientais propícias para o patógeno? Eficiência de químicos e biológicos? E condições de estabilidade biológica. Então, assuntos que eu gostaria de levantar, ter oportunidade de, até mesmo nas perguntas, responder algumas questões mais pontuais nesse sentido, mas são muito amplas que nós, profissionais da agronomia, do agronegócio, nós temos que ter entendimento para que a gente consiga entender de forma efetiva, consiga usar de maneira racional, com efetividade, seguindo princípios de sustentabilidade no manejo de doenças. E aí, vamos direto já para algumas doenças que interessam. Então, nós vamos trabalhar com 3 doenças, entendendo um pouco e o manejo e respostas biológicas a essas doenças. Porque, até mesmo a minha forma de trabalhar, eu digo o seguinte, a gente tem que passar o recado de uma maneira bem pontual, informativa, e nesse sentido eu considerei doenças da ferrugem da soja, DFCs e mofo branco. Então, as ferrugens da soja, veja só, uma condição com baixa pressão, de alta ou baixa pressão de inóculo nós vamos estar trabalhando. É muito distinto. Se eu for trabalhar com baixa pressão de inóculo, muitas vezes fez uma semeadura no cedo, uma cultivar de ciclo curto, quando chegou a pressão de inóculo, praticamente eu não vou ter problema de ferrugem. Eu não preciso ter uma carga de química tão grande. Quando for trabalhar com alta pressão de inóculo, fiz um plantio no tarde, já tem uma pressão de inóculo maior, claro que o meu manejo é distinto. Então, essa percepção, ela tem que existir de uma maneira muito clara. As condições favoráveis para o patógeno. A gente sabe que muitas vezes, me aconteceu muitas vezes dar palestra, e lembro muitas vezes, trabalhando com uma equipe da Coamo, e cheguei lá, o problema deles não era ferrugem, naquela região era macrofomina. Já em outra região, era muitas vezes ferrugem, na outra era esclerotina. Então, nós temos que entender as condições favoráveis para a ferrugem, as condições específicas do ambiente, o programa de fungicida utilizado e, da mesma maneira, o potencial dos biológicos. Isso são fatores prioritários, importantes e primordiais para nós termos um efetivo controle de ferrugem da soja, de manejo integrado e considerando manejo. E aí, a gente vê claramente alguns trabalhos que a gente faz aqui, em parcelões, mostrando muitas vezes que o manejo preventivo é muito efetivo e demonstra resultado. Aí a mesma cultivar plantada no mesmo dia, onde não se trabalhou com um manejo preventivo, não se fez um programa entendendo a cultivar, as condições ambientais, o processo, a pressão de inóculo. Vejam só a resposta que nós tivemos nas nossas parcelas. Isso demonstra que a nossa intervenção é extremamente importante. E aí, já partindo para resultados que tivemos em relação ao Bacillus subtilis, o BV02, na ferrugem da soja, veja só. Tem alguns cenários que eu gostaria de discutir. Primeiro, aqui, área abaixo da curva de progresso da doença, então, para que todos tenham entendimento, quanto maior o valor, maior a quantidade de doença. Na testemunha, claro que nós tivemos maior quantidade de doença. Veja só, quando nós comparamos com 4 aplicações de bacilos, nós tivemos resultado positivo.
Bacilos funciona? Funciona. Essa é a primeira resposta. Aqui, quando nós trabalhamos, veja só, com 4 aplicações de fungicidas sistêmicos, claro, os produtos são eficientes e são melhor que somente utilização de bacilos. Eles não vieram para competir. Quando utilizamos 4 aplicações de sistêmicos mais multissítios, nós tivemos uma maior efetividade. Mas uma coisa que nos chamou a atenção, que muitas vezes, quando nós trabalhamos com 4 aplicações de sistêmico e 4 aplicações de fungicidas sistêmicos associados com multissítio e 4 aplicações de fungicida sistêmico associado com bacilos, nós não tivemos diferença estatística. Isso demonstra o quê? Demonstra que dentro de um programa, muitas vezes com uma baixa pressão de inóculo, nós conseguimos ter efetividade de um bom fungicida e um bom agente biológico. E veja só também, quando nós associamos aqui 4 aplicações de sistêmicos, mais 4 aplicações de multissítio e mais 4 de bacilos, o que acontece? Nós observamos um sinergismo, os melhores resultados em termos de eficiência de controle de ferrugem. Uma outra situação que vou colocar para vocês aqui agora, vejam só, e acontece em muitos lugares do Brasil, também Ecobacillus subtilis, BV02. Aqui nós temos a testemunha, aqui 3 aplicações de fungicidas sistêmicos, é o que, de modo geral, muita gente faz, e também aqui 3 aplicações de sistêmico mais multissítio, que muitas vezes em regiões com baixa pressão de inóculo, aplicações, quando não se trabalha com produção, muitas vezes, de soja safrinha, produção de semente, consegue se trabalhar somente com 3 aplicações. Nós tivemos resultado positivo, sem dúvida, mas olha dentro de uma realidade com uma aplicação antecipada de bacilos. Então, usando um bacilos de maneira antecipada, lá muitas vezes na limpa ou próximo da limpa, já com uma ação de proteção, a primeira aplicação de fungicida substituindo o protetor químico por o bacilos. E as outras 2 aplicações utilizando fungicida sistêmico mais protetor, fungicida sistêmico mais protetor. Ou seja, as primeiras 2 aplicações, a primeira, somente o bacilos, a segunda, o fungicida com bacilos, e as outras 2 seguimos as aplicações normais aí de fungicidas dentro do programa do produtor. O que nós observamos? Redução de área abaixo da curva de progresso de doença e, principalmente, já resultado de produtor, nós tivemos, pelo efeito do bacilos, promoção de crescimento, parâmetros relacionados à produtividade e ganho de produtividade, não somente pela redução da doença em si, mas pelas formas de ação do biológico. Então, essa aplicação antecipada, ela tem uma ação muito positiva, e principalmente considerando as formas de ações dos biológicos. Foi um resultado muito interessante. Então, a aplicação de biológico antecipada e seus benefícios para a ferrugem asiática é um fator favorável, importante? Não temos dúvida que sim. Por uma ação de biocontrole, de certa forma, preventiva e promovendo ações distintas de indução de resistência, promoção de crescimento e assim por diante. Em doenças de final de ciclo, também fizemos vários trabalhos nesse sentido. Temos que ter primeiro entendimento o seguinte: a origem do esporo, toda e qualquer, ou a grande maioria das DFC, seja Cercospora, Septória, Corinéspora, Coletótrico, a origem dos esporos são fungos saprofíticos. Eles estão no solo ou na palhada. E eles saem dessa condição e acabam atingindo as folhas do baixeiro. Então, o que acontece? Se nós fizermos uma proteção antecipada de agentes biológicos antes do fechamento de linha, lá em V3, V4, assim por diante, nós vamos ter uma ação dos agentes biológicos na redução da fonte de inóculo primário e, com isso, o progresso da doença na planta, do bacheiro, para o terço médio e lá para o final, vai ser muito mais efetivo. E esse resultado, nós hoje temos clareza
já estamos indo para o quarto ensaio a campo, na universidade e a nível de produtor, demonstrando efetivamente o potencial de biocontrole dos fungos necrotróficos, causadores de DFC, de forma antecipada, reduzindo a fonte de inóculo primário. E aí, vejam só alguns resultados interessantes que temos. Nós temos aqui no primeiro ensaio redução à área de baixo curva de progresso, no segundo ensaio da mesma maneira, no terceiro ensaio tivemos os mesmos resultados, demonstrando constância de resultado e efetividade de controle de forma antecipada. Esse outro trabalho, ele foi muito curioso, que nós usamos tricoderma e bacilos, também em 3 cultivos de soja. Na época, o primeiro trabalho que a gente fez, o objetivo foi para controle de mofo branco, para pegar o escleródio, que se encontrava exposto, e o posicionamento principal aí para controle de mofo branco é antes do fechamento de linha. E, curiosamente, no primeiro ano, nós temos aqui em azul, da testemunha ao primeiro ano, redução não somente de mofo branco, mas tivemos redução de DFC. Repetimos o experimento no segundo ensaio e no terceiro ensaio. Vejam só, quando nós tivemos uma aplicação de tricoderma, considerando mofo branco, associada com bacilos, tivemos aí a redução além da redução de mofo branco, nós tivemos a redução de DFC. Demonstra uma ação efetiva de biocontrole, diminuindo fonte de inóculo primária ou inicial. E aí, aplicação antecipada para DFC funciona? Não temos dúvida. Resultados que estamos conduzindo aí, agora a campo, já no quarto ensaio nesse sentido, e vários experimentos. Em relação ao mofo branco, e aí, também tem que ser de certa forma antecipada? Não temos dúvidas. Claro que muitas vezes uma aplicação de um biológico lá, onde ocorre o processo de infecção, na flor ou proteção, não é tão efetivo. O que acontece? Quando nós aplicamos antes do fechamento de linha, nós temos um resultado muito positivo. E o que a gente tem observado? Por exemplo, tricoderma, nós tivemos resposta de até 80,03% de controle de escleróides. Considerando principalmente uma aplicação com umidade, uso antes do fechamento de linha, V2 a V6 e a presença de palhada. Tanto que para mofo branco, nós temos entendimento que nós temos que fazer o manejo de sistema, e não somente para mofo branco. Eu vou falar daqui um pouquinho para vocês em relação a isso. Vejam só, se meu problema se eu estou trabalhando com a soja, que é a cultura principal, nós temos que fazer um trabalho já na cultura anterior, abundância de palhada, aplicação de biológicos, inclusive na cultura anterior, pensando nesse patógeno, pensando em atingir o alvo biológico, reduzir a quantidade de escleróides viáveis. Na própria cultura, a aplicação vai ser aonde? Vai ser antes do fechamento de linha, e também tem entendimento da cultura posterior. Aí sim, uso de biológicos, dentro do manejo desse sistema, nós vamos ter efetividade de controle de mofo branco. E aí, quando se usa diversidade, quando se trabalha de manejo de sistema, olha que coisa maravilhosa que a gente começa a observar. Aí são escleróides que a gente coloca em umas telinhas, mantém no meio das entrelinhas, e aí a gente retira depois de um determinado tempo, para ver a efetividade dos agentes de biocontrole. Nós começamos a encontrar bacilos, tricoderma e uma diversidade enorme de outros agentes com efetividade que começaram a voltar nessa biota de solo. E conseguimos encontrar isso na própria palhada, produtor observando o tricoderma se formando naturalmente, nós pegando palhada e conseguindo isolar bacilos, voltando à biodiversidade biológica quando trabalhamos a nível de sistema. E aí, a aplicação de biológicos antecipada funciona para mofo branco? Não tem dúvida.
Não, daqui para frente vai falar com propriedade de biológico, não quem pensa de forma imediatista e pensando somente o alvo biológico que é problema naquele momento, mas sim entendendo o sistema, usando o biológico dentro desse sistema, considerando efetividade dos agentes biológicos, uso racional e dentro de princípios de sustentabilidade. Temos feito muitos trabalhos com grandes propriedades e aproveitando, inclusive, essas estações meteorológicas que tem para uma tomada de decisão mais assertiva. Nesse sentido, entendemos a cultura, o estágio fenológico, previsões ambientais para os próximos dias e o uso de biológico de forma mais assertiva. As respostas estão sendo impressionantes. E aí eu faço um desafio para todos nós quem não trabalhou com biológico vai trabalhar, quem não usou vai usar. É realmente nós avaliarmos, entendermos as melhores condições para estabilizar esses biológicos e com certeza nós vamos ter um resultado muito mais positivo. E essa diversidade biológica, ela passa muitas vezes para áreas até mesmo de pivô central, e agora a gente viu a semana passada em Unai, áreas de pivô central que tiveram que se não fazer safrinha, usar biológicos, usar mix de plantas de cobertura, para voltar essa diversidade biológica, porque a safrinha estava se tornando inviável. E aí, no momento que usou uma planta de cobertura, voltou toda uma questão de diversidade biológica. Essa foto eu tirei lá em Mineiros, num momento que circulamos junto com o Grande Calegari, e realmente eram áreas que estavam com baixa produtividade, teve que realmente se pensar algo alternativo. É algo assim muito impactante, muitas vezes, para alguns produtores, pensando o processo produtivo, mas chegou-se em algumas áreas não compensar mais a safrinha, ter que parte da área trabalhar com mix, para retornar toda uma questão de biota, pensar em biológico a nível de sistema, e aí sim se voltar com alta produtividade. E essa questão de diversidade biológica não tem como, de certa forma, se ter uma diversidade numa condição como essa. Tá? Então, claro que aí é uma área de hortifruti, é um uso muito mais intensivo, mas muitas vezes, até nessas áreas, muitas vezes tem que se pensar em dar uma parada para recuperar a questão de biota, porque daqui a pouquinho começa a ter problemas de diversidade. A gente sempre considera o seguinte, para ser assertivo, um outro fator também é a forma de aplicação. Então, muitas vezes, é no suco, semente, aéreo, nós temos que entender o alvo biológico para isso. E aí, no suco, alvos biológicos, principalmente fungos de solo e nematóide. Então, quando o nosso problema muitas vezes é nematóide, é pitium, fitóftora, risoptônia, fusário, claro que é muito mais efetivo num suco de cultivo. Quando se vai pensar em promotores de crescimento, solubilizadores de nutrientes, na semente, principalmente quando o problema for esse, quando não se tem aí a ausência de equipamentos de suco, porque pensando e considerando o TSI, muitas vezes as pessoas não querem retratar semente, pode ter ainda alguns problemas de incompatibilidade e assim por diante. Mas aéreo, principalmente quando se fala de mofo branco e de doenças foliares, e aí considerando os fungos biotróficos e fungos necrotróficos. Fungos biotróficos pensando em proteção de plantas dentro de um programa de manejo, e fungos necrotróficos também, mas já com ação de biocontrole em fungos que estão na palhada, enfim, lá naquele momento que estão expostos antes de fazer o processo de contaminação do bacheiro das plantas. E aí, uma questão de compatibilidade, muito se discute, está se mudando muito a metodologia. Essa publicação mesmo é um livro que a gente coordenou junto com Maurício Meyer e com Juliano da Silva, Tricoderma Uso na Agricultura. Essa metodologia, inclusive esse capítulo é meu, a gente está aprendendo muito com compatibilidade. E o que eu posso falar para vocês é o seguinte, as empresas vêm produzindo e vêm adequando seus processos de produção, fazendo com que, de certa forma, por exemplo, o tricoderma tendo microescleródios, a própria o bacillus em condições de endósporos,
fazendo com que, de certa forma, reduza esse problema de incompatibilidade. E até mesmo a metodologia que nós usávamos era uma metodologia que a gente considera aí não tão apropriada. Colocava os ativos no meio de cultura e colocava o biológico em cima por 10 dias, assim por diante. Não é isso que acontece. Até o nosso colega, fitopatologista, o Flávio Medeiros, está adaptando uma metodologia e a partir da metodologia dele a gente já está também fazendo algumas adaptações, onde a gente deixa o biológico somente por 2 horas com os químicos e a gente tem visto aí que está diminuindo, tem muito poucas inconsistências. A grande maioria das vezes com os químicos nós temos compatibilidade sim. São vários trabalhos que a gente faz a nível de compatibilidade também. Mas qual a forma de ação dos biológicos? Então, muitas vezes, muitas pessoas acham que os biológicos só atuam como biocontrole. Em relação ao biocontrole, nós podemos tratar a questão de competição, quer dizer, está competindo por espaço, por nutrientes, antibiose, produzindo aí antibióticos, evitando que ocorra a proliferação, o desenvolvimento do agente patogênico, ou até mesmo matando, e micoparasitismo, parasitando mesmo, indo lá e dando um jeito de romper parede celular, entrando para dentro, inviabilizando o patógeno. Então, essas 3 formas são as mais conhecidas em termos de ação dos agentes biológicos. Claro que muitas vezes a competição ocorre uma antibiose, um micoparasitismo, para que ocorra, de certa forma, e com isso aconteça de forma mais efetiva a competição. E aí, quando nós temos que entender também que tanto o tricoderma como bacilos, eles têm uma ação de indução de resistência, de ativação de defesa vegetal e até mesmo de ação endofítica, quer dizer, melhorando todo um processo de relações com os outros micro-organismos, promoção de crescimento e assim por diante. E aí, está muito claro nessas 2 placas, fotos nossas aqui, uma delas é de competição em relação ao tricoderma. Vejam só, o tricoderma é agressivo, ele vai para cima do agente patogênico. E olha que bela foto em termos de antibiose. Aqui nós temos uma bactéria, e aí nós temos a Rhizoctonia com uma ação de antibiose. Então, o que acontece? De modo geral, no solo, o tricoderma, ele é mais rústico, ele se estabelece mais, ele tem mais facilidade. Nas folhas, os bacilos, eles têm uma condição, muitas vezes, mais adequada para isso, para se estabilizar. Mas, claro que também se estabiliza no solo. E quando nós trabalhamos, inclusive, com o sinergismo do tricoderma e com bacilos, nós temos um espectro de ação maior. Outra coisa que eu queria dizer para vocês, tricoderma não é tudo igual, bacilos não é tudo igual, não podemos generalizar isso, nós temos que entender as particularidades da cepa, a função delas, e essa especificidade é que nos dá, de certa forma, um resultado efetivo em termos de manejo biológicos. Em relação à promoção de crescimento, como forma de ação, é impressionante. Quando se trabalha com biológicos, o resultado que nós temos, isso aí é melhor sanidade, melhor arranque inicial e faz com que tenhamos aí, claro, uma planta mais bem nutrida, é uma planta com maior sanidade. São respostas que temos observado. Inclusive, nós temos aqui as nossas caixinhas de vidro aí, que a gente consegue trabalhar com os biológicos e ver uma quantidade de raízes secundárias muito maior do que com a ausência de biológicos. Da mesma maneira, esses tubos de PVC com fundos falsos aqui, que a gente consegue depois lavar todo o substrato e tirar as raízes de maneira intacta e consegue ver toda uma questão de avanço de raízes secundárias, promoção de crescimento e algo nesse sentido. Outra questão que os biológicos atuam de uma maneira, e aí explicando um pouco mais, com maior efetividade, é a indução de resistência. Muitas vezes as pessoas falam ativou fitoalexinas, é a grande palavra do momento. O que são fitoalexinas? São substâncias antimicrobianas com capacidade de impedir ou retardar a entrada de patógenos. Então, vejam só, é como se fossem anticorpos em humanos, fazendo uma analogia aí. Então, aqui um patógeno querendo, essa foto aqui é bastante divulgada, a grande maioria de vocês já conhece. Nós temos aqui um patógeno tentando entrar na planta,
ocorrendo uma infecção inicial, e nós temos aqui substâncias antimicrobianas produzidas pelas plantas. A grande maioria dessas fitolexinas são metabólitos secundários. No caso da soja, glicerolina, do feijão, faseolina e assim por diante. E aí, vejam só, para quem fugiu da aulinha de bioquímica lá, aqui nós temos o metabolismo primário, aqui o metabolismo secundário. E os biológicos, eles têm uma capacidade enorme de ativar metabolismo secundário também. Então, aqui eritrose 4-fosfato do ciclo das pentoses, fosfenolpiruvato da glicólise, vem aqui para a rota do ácido químico, ativa uma enzima chamada de FAO, fenilalanina monaliase, compostos fenólicos, e entre os compostos fenólicos, aqui nós temos as fitalexinas, glicolinas, quer dizer, ativa metabolismo de defesa como um todo, claramente pelos biológicos. Da mesma maneira, as PR-proteínas, ativando quitinase, beta-1,3-glucanase, quando se usa um biológico, a planta reconhece, vai lá para o núcleo e pode ativar fitalexinas ou pode ativar quitinase e beta-1,3-glucanase. Os fungos, com exceção dos omicotas, todos têm quitina e glucana na parede celular. E aí o que acontece? Essa quitinase e glucanase vem para o patógeno e acaba fazendo uma hidrólise, inviabilizando o patógeno. Ou ele serve como sinalizador, fica no vacúolo de células companheiras e assim por diante, e aí, quando ocorre o ataque, a quitinase e a glucanase já está disponível e nós vamos ter um resultado positivo no controle aí de patógenos. E várias enzimas. Eu gosto muito de fazer quitinase, glucanase, mostrar o caminho como um todo. E tem outras aí que são muito estudadas, por exemplo, superoxidismutase, peroxidase, catalase, enzimas oxidativas aí, e que, de certa forma, elas estão relacionadas e que os biológicos têm esse potencial também. Uma outra questão, queria dizer para vocês o seguinte: muitas vezes as pessoas dizem, olha, eu tenho que cuidar com os biológicos, que pode ocorrer perda metabólica, porque a planta vai se defender e, ao mesmo tempo, ela pode estimular o processo de defesa e ela pode perder em produtividade. Então, nós temos vários testes nesse sentido, nós temos metodologia apropriada para isso. O que acontece? Na teoria e de forma conceitual, isso é fato. Veja só, os açúcares que fosfenolpiruvato e eritrose 4-fosfato, da glicólise ou do ciclo das pentoses, eles vão para crescimento e desenvolvimento vegetal, está aqui o ciclo de Krebs, ciclo dos ácidos tricarboxílicos, e formação de ATP, crescimento e desenvolvimento. Os mesmos substratos, eles vão para a defesa vegetal. Então, de forma conceitual, se eu ativar demais a defesa, não posso perder em termos de crescimento e desenvolvimento vegetal, com os usos de biológicos e metabólitos de biológicos que trabalhamos até então, desde que nos provem ao contrário, e tenho feito dezenas de trabalhos nesse sentido, não observamos até então perda metabólica. E aí, já para finalizar, em função do tempo, biológico, nós temos alguns desafios. E os principais desafios é manejo biológico no sistema. Eu acho que essa é a grande questão que nós temos que trabalhar daqui para frente. Se nós tivermos um problema de mofo branco, nós não temos que pensar só naquele momento, nós temos que pensar na cultura anterior, muitas vezes já com alguma aplicação, na cultura que nós estamos trabalhando naquele momento, na posterior, para que a gente consiga reduzir o banco de escleróides no solo e termos um controle no sistema, uma redução no sistema. Da mesma maneira, eu falo para fungos de solo, rhizoctônia, fulsário, macrofomina, também é manejo no sistema, para que o biológico comece a se estabelecer, ele consiga ter uma condição, melhore a diversidade biológica. Essa é uma questão extremamente importante. Porque daqui para frente, nós vamos, depois que entrou, por exemplo, fungo de solo e nematóide no solo, nós não vamos se livrar deles. Nós vamos ter que trabalhar com baixa população e com alta produtividade. E para se ter baixa população, tem que ter equilíbrio e tem que ter biológico não somente no momento, mas de uma maneira dentro do sistema, para que a gente consiga reduzir esses patógenos que foram selecionados, sei lá, por uma diversidade enorme de químicos ou por outros fatores que poderíamos considerar. E da mesma maneira, na questão de DFC.
deve ser, a gente sabe que a perda de eficiências fungicidas, nós temos que ter cada vez mais um entendimento de biocontrole aonde está o inóculo primário. Aí sim nós vamos reduzir dispersão para o baixeiro e evolução na cultura como um todo. Da mesma maneira, a ferrugem, o uso e o manejo em ferrugem, nós temos que entender que em alta pressão de inóculo não tem fungicida químico nem biológico que vai ter, muitas vezes, o resultado tão efetivo. Mas quando trabalharmos dentro do manejo preventivo, antecipado, com proteção de planta, e principalmente considerando outras ações biológicas, além de biocontrole, promoção de crescimento, melhor sanidade e defesa vegetal, não tenho dúvida que nós começamos a falar uma linguagem de biológico com uso efetivo, racional e com sustentabilidade. Claro que para isso nós temos que considerar sempre a qualidade do produto. A cepa é efetiva sem entrar nas questões de contaminantes. Por isso que muitas vezes temos que trabalhar com produto que a gente sabe que são livres de contaminantes, concentrações adequadas, cepas específicas, forma de aplicação conforme o nosso patsistema, o nosso problema, condições ambientais propícias para aplicação, compatibilidade com químicos e biológicos. Nós não precisamos aplicar, olha, nesse momento eu tenho que aplicar, eu quero aplicar Brad, Azus, Pseudomonas, Tricoderma, bacilos, e parece que tem que ir tudo no suco. Não é isso. Nós temos que entender manejo biológico, qual é o nosso problema, uma intervenção de forma racional. Aí sim nós vamos estar trabalhando com grande efetividade. Uso preventivo e contínuo, não tem produto nenhum que faz milagre. E sempre a gente considera respaldado pela pesquisa. Gostaria de, só para finalizar, eu sempre uso essas frases, porque nós temos que ter cada vez mais concepção disso, que é o livrinho A Arte da Guerra. Para conhecer, nós temos que para controlar, nós temos que conhecer. Ou seja, conhecer para controlar. Se nós não conhecermos nem nós, nem nosso inimigo, nós vamos ter dificuldade de controle. Uma intervenção correta, pode ter certeza que a natureza vai fazer a parte dela. E o solo é o nosso maior patrimônio. Então, não precisamos pensar numa ação que vai resolver o problema em um ano e não vai existir. Nós temos que pensar que nós temos que construir isso e deixar aí, muitas vezes, para nossos filhos, nossos netos, para as próximas gerações, um solo com uma diversidade muito maior, com muito menos uso de químico e uma produção com muito mais sustentabilidade. Fica aí o meu contato, aí está meu e-mail. Se precisarem entrar em contato comigo, é meu dever como servidor público e estou sempre disposto a tirar dúvidas e a contribuir. Muito obrigado pela oportunidade. Posteriormente, nós vamos voltar para a sessão das perguntas. E, para finalizar, biológicos. Quem não usou, vai usar. Muito obrigado.